A crucificação é um dos métodos de execução mais brutais e dolorosos da história antiga. Possui uma relevância histórica e religiosa significativa, especialmente no contexto do cristianismo. Abordaremos detalhadamente cada aspecto levantado, com foco especial na crucificação de Jesus Cristo, conforme descrito nos estudos católicos e nas descobertas da medicina moderna. Mas antes, se inscreva no canal, e não deixe de comentar e deixar o seu like, isso é muito importante para continuarmos com esse projeto. Crimes para a crucificação. Na Roma antiga, a crucificação era reservada para crimes considerados graves, como traição, rebelião, pirataria, e para escravos acusados de crimes sérios. Era uma forma de demonstrar o poder e a autoridade do império, dissuadindo outros potenciais transgressores. Número de pessoas crucificadas. Estima-se que milhares foram crucificados ao longo da história, especialmente sob o domínio romano. Um exemplo notável é a crucificação de 6.000 seguidores de Espartaco após a Terceira Guerra Servil. Mas não tem um número exato de quantas pessoas foram crucificadas. Como era a construção da cruz? A cruz usada na crucificação geralmente consistia em duas partes, uma estaca vertical chamada stipes e uma barra horizontal chamada patibulum. O condenado carregava o patibulum até o local da execução, onde era fixado a estaca. Sobrevivência na cruz. O tempo de sobrevivência na cruz variava enormemente, desde algumas horas até vários dias. A morte podia ser acelerada por métodos adicionais, como a fratura das pernas ou outros ferimentos. Significado simbólico. A crucificação tinha um forte significado simbólico de vergonha e humilhação. Para os cristãos, a crucificação de Jesus representa o sacrifício final pela redenção da humanidade. Localização para a crucificação. As crucificações ocorriam frequentemente em locais públicos, como estradas movimentadas ou colinas, para servir de exemplo e dissuadir a criminalidade. Variações nos métodos para a crucificação. A crucificação, um dos métodos de execução mais cruéis e infames da história, não era uniforme em sua aplicação. As variações em sua prática revelam uma terrível inventividade humana em infligir dor e sofrimento. Estas variações não apenas representam diferentes culturas e épocas, mas também mostram um entendimento aprofundado de como prolongar o tormento e a humilhação das vítimas. Uma das variações mais conhecidas é a forma da cruz. Enquanto a imagem predominante é a da cruz latina, em forma de T, também existiam crucificações em que a vítima era pregada a uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André, ou até mesmo em uma simples estaca vertical, sem qualquer barra transversal. Cada uma dessas formas tinha implicações específicas para o sofrimento da vítima. Na cruz em X, por exemplo, os braços da vítima eram estendidos ao máximo, causando uma tensão excruciante nos músculos e ligamentos. Além da forma da cruz, a posição do corpo também variava. Em algumas crucificações, a vítima era pregada de frente, em outras, de costas, e em casos ainda mais perversos, de cabeça para baixo. Essas posições não eram escolhidas aleatoriamente, mas com o objetivo de alterar a duração e a natureza do sofrimento. A crucificação de cabeça para baixo, por exemplo, poderia acelerar a morte devido à rápida acumulação de sangue na cabeça e no tórax, enquanto a crucificação de frente maximizava a exposição ao escárnio público e prolongava a agonia da asfixia. A escolha de pregar ou amarrar a vítima à cruz também variava. Enquanto a pregação causava uma dor aguda e intensa, a amarração prolongava o sofrimento, pois a morte por asfixia era mais lenta. Em alguns casos, as vítimas eram primeiro brutalmente açoitadas ou flageladas, enfraquecendo-as ainda mais antes da crucificação. A crucificação não era apenas uma morte, era um espetáculo público de poder e dominação. As variações em seu método refletiam não apenas a crueldade daqueles no poder, mas também um profundo desprezo pela dignidade humana. Cada mudança na prática da crucificação tinha um propósito claro: intensificar o sofrimento, prolongar a agonia e, acima de tudo, desumanizar a vítima aos olhos de todos que testemunhavam. Essas variações nos métodos de crucificação nos lembram da capacidade humana para a crueldade. Elas falam de um passado sombrio, onde o sofrimento e a dor eram espetáculo públicos, e a morte, uma arte macabra a ser aperfeiçoada e exibida.
Ao refletirmos sobre essas práticas, somos confrontados com a necessidade contínua de compaixão, humanidade e um profundo respeito pela vida em todas as suas formas. Cedilha e Supédaneum. Na sombria arte da crucificação, a humanidade demonstrou uma engenhosidade macabra para aperfeiçoar o sofrimento. Entre as variações dessa execução, destacam-se o cedilha e o supédaneum, dois elementos adicionados à cruz que, embora possam parecer meios de alívio, na verdade intensificavam a tortura da vítima. O cedilha, um pequeno assento ou apoio fixado na cruz, não era um gesto de misericórdia, mas uma ferramenta cruel para prolongar a agonia. Ao contrário de oferecer descanso, o cedilha servia para evitar que a vítima morresse rapidamente de asfixia. Com esse suporte, a pessoa crucificada poderia se sustentar parcialmente, o que a impedia de perder a consciência devido à falta de ar. Este suporte cruel prolongava a experiência de sufocamento e exaustão, estendendo a duração da crucificação e, consequentemente, o sofrimento. Por outro lado, o supédaneum era um suporte para os pés, adicionado em algumas cruzes. Este apoio permitia que a pessoa crucificada se elevasse para respirar, mas ao fazer isso, a dor insuportável dos pregos transpassando os pés se intensificava. Cada movimento para evitar a asfixia significava um tormento renovado, uma escolha entre a dor excruciante e o sufocamento gradual. Ambos, cedilha e supédaneum, refletem uma compreensão sinistra da fisiologia humana. Os executores da crucificação sabiam que sem esses suportes, a morte por asfixia seria relativamente rápida. Com eles, a vítima permaneceria viva por um período mais prolongado, balançando entre a agonia de se elevar para respirar e o alívio temporário ao descer, apenas para que o ciclo de sofrimento recomeçasse. Esses dispositivos também serviam para agravar o espetáculo da crucificação. A vítima, em sua luta desesperada por ar, se contorcia em dor, proporcionando uma cena horrível para os espectadores. Era uma exibição de poder e domínio, uma mensagem clara da autoridade implacável dos executores e do destino reservado para os condenados. O uso do cedilha e do supédaneum na crucificação é um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade. Mais do que simples instrumentos de tortura, eles eram símbolos da perversidade com que o sofrimento humano poderia ser infligido e prolongado. Na história da crucificação, esses suportes representam não apenas a dor física, mas a profunda desumanização daqueles sujeitos a este destino terrível. Prolongamento da morte. A morte por crucificação era notoriamente lenta, com vítimas sofrendo de desidratação, fome, sangramento e ataques de animais selvagens ou pássaros. A morte por crucificação, uma das formas mais agonizantes e prolongadas de execução já concebidas pelo homem, é um testemunho da capacidade humana para a crueldade. Esta prática não visava simplesmente tirar a vida, mas fazê-lo de maneira tão lenta e dolorosa quanto possível, expondo a vítima a um tormento inimaginável antes do seu último suspiro. As vítimas de crucificação enfrentavam um calvário prolongado, marcado por uma série de sofrimentos físicos e psicológicos. A desidratação era um dos primeiros e mais cruéis aspectos desse processo. Penduradas ao sol escaldante, sem acesso à água, as vítimas sentiam cada célula de seu corpo clamando por umidade, enquanto a pele rachava e os lábios se fendiam sob o calor impiedoso. A fome era outro flagelo. Os dias passavam sem qualquer alimento, e o corpo, já debilitado pela dor e pelo trauma, começava a consumir-se, entrando em um estado de fraqueza e desespero. O sangramento contínuo, seja pelos ferimentos iniciais da crucificação ou pelas chagas abertas pelo açoite prévio, levava a uma perda lenta de sangue, agravando ainda mais o estado de exaustão. Além do tormento físico, a morte por crucificação também trazia horrores psicológicos. A vítima, pendurada em uma cruz, muitas vezes à beira de estradas ou em locais públicos, tornava-se um espetáculo para os transeuntes, que observavam com uma mistura de horror e fascínio. A humilhação era parte integrante desse suplício, com a vítima exposta não apenas aos elementos, mas também ao escárnio e à indiferença dos que passavam. Não raramente, aves de rapina e outros animais selvagens aproveitavam-se da situação vulnerável da vítima, atacando e mutilando o corpo ainda vivo. Este ataque brutal de animais, uma violação final da dignidade humana, era uma visão horrível, simbolizando a completa degradação e abandono da pessoa crucificada. Cada aspecto da morte prolongada por crucificação foi concebido para infligir o máximo de sofrimento.
Era uma morte que falava não apenas de dor física, mas de uma angústia profunda e desesperadora da alma. A crucificação, em sua essência, não era apenas uma execução, era um ritual macabro de desumanização e tortura, um reflexo sombrio das profundezas da crueldade humana. Ao refletirmos sobre a morte prolongada e tortuosa da crucificação, somos confrontados com a necessidade perene de compaixão e humanidade. É um lembrete severo de até onde a inumanidade pode chegar e um chamado para reafirmarmos nosso compromisso com a dignidade e o respeito por toda a vida. Perspectiva médica da crucificação. A crucificação, um dos métodos mais brutais de execução conhecidos pela humanidade, apresenta um quadro de agonia e sofrimento que desafia a compreensão humana. Do ponto de vista médico, essa forma de execução não era apenas um meio de causar a morte, mas um mecanismo desenhado para infligir o máximo de dor e desespero antes do inevitável fim. Quando um indivíduo é crucificado, seu corpo é submetido a um tormento inimaginável. Inicialmente, os pregos, frequentemente atravessando os pulsos e tornozelos, causam uma dor intensa e aguda. Essa penetração rompe nervos vitais e vasos sanguíneos, resultando em sangramento e inflamação severos, acompanhados de uma dor excruciante. À medida que a vítima pendurada luta para sustentar seu corpo, a exaustão muscular se instala rapidamente. Cada respiração se torna uma batalha agonizante. Para inalar, a pessoa deve se erguer, o que significa pressionar contra os pregos e agravar ainda mais seus ferimentos. Essa ação repetitiva, somada à perda de sangue e ao trauma, leva rapidamente à exaustão extrema. A posição de crucificação força o tórax a permanecer em um estado de inalação constante, dificultando a exalação e levando a uma terrível sensação de asfixia. O coração e os pulmões, sob pressão intensa, começam a falhar. A falta de oxigênio no sangue leva a uma condição conhecida como hipossemia, causando danos aos órgãos vitais e eventualmente levando ao colapso do sistema. Com o passar das horas, ou mesmo dias, a vítima sofre de choque traumático. O corpo, incapaz de lidar com a dor extrema, a perda de sangue e a exaustão, começa a desligar. Este é um processo lento e torturante, onde a vítima permanece plenamente consciente de sua deterioração gradual. A crucificação não era simplesmente uma sentença de morte, era um método calculado para infligir um sofrimento que vai além do físico, atingindo profundezas psicológicas e emocionais. Era uma exposição pública de violência e humilhação, um aviso cruel e visceral a todos os que testemunhavam o poder devastador da autoridade que a impunha. Através do estudo médico desse método antigo, somos lembrados do potencial da humanidade para a crueldade, mas também de nossa capacidade de compaixão, empatia e, finalmente, de transformação e redenção. A crucificação, em toda a sua brutalidade, tornou-se um símbolo não apenas de morte, mas de sacrifício e, para muitos, de esperança e salvação. Percurso de Jesus. O trajeto, conhecido como Via Dolorosa, ou Caminho da Dor, começa após a condenação de Jesus. Ele é forçado a carregar a cruz, um instrumento de sua própria execução, pelas ruas sinuosas de Jerusalém. Este caminho não é apenas uma rota física, mas uma jornada de profundo sofrimento espiritual e físico. Os ferimentos de Jesus, infligidos pela brutal flagelação que antecedeu a crucificação e pela coroa de espinhos pressionada sobre sua cabeça, são não apenas dolorosos, mas simbólicos. A flagelação, retratada no filme com detalhes gráficos, mostra o corpo de Jesus sendo dilacerado por chicotes, enquanto a coroa de espinhos é uma representação de zombaria de sua reivindicação de realeza. Cada passo dado por Jesus é um testemunho de sua resistência física e espiritual, enfrentando uma dor que é quase insuportável. O peso da cruz é tanto literal quanto metafórico. Representa o peso dos pecados da humanidade, que Jesus está carregando consigo. A cada queda sob o peso da cruz, observamos não apenas o colapso físico, mas também o peso esmagador da missão que ele aceitou. As quedas de Jesus durante o percurso são momentos de intensa angústia e humanidade, mostrando sua vulnerabilidade e fortaleza ao mesmo tempo. Além da dor física, o percurso de Jesus é marcado pelo abandono e pelo escárnio da multidão. No entanto, também encontramos atos de compaixão e solidariedade, como a ajuda de Simão de Cirene, que é forçado a ajudar Jesus a carregar a cruz, e o gesto de Verônica, que limpa o rosto de Jesus.
Estes momentos de gentileza contrastam fortemente com a crueldade da maioria dos espectadores e soldados, oferecendo um vislumbre de esperança e humanidade. O percurso até o Gólgota, como retratado no filme, é um caminho de inimaginável sofrimento físico e abandono emocional. No entanto, para os católicos, este caminho é também um testemunho da profunda amor de Jesus pela humanidade, um amor que o leva a suportar a maior das dores e a enfrentar a morte mais humilhante. A via dolorosa não é apenas o caminho de Jesus para a morte, é também o caminho para a salvação eterna da humanidade. Assim, dentro da fé católica e como exemplificado em A Paixão de Cristo, o percurso de Jesus é uma meditação sobre a natureza do sofrimento, do sacrifício e do amor redentor. É uma jornada que convida os fiéis a refletir sobre a profundidade do amor de Deus e a responder com fé, compaixão e dedicação à vida conforme ensinada por Cristo. Sintomas ao longo do caminho. Na visão católica, intensificada pela representação visceral em A Paixão de Cristo de Mel Gibson, o caminho de Jesus até o Gólgota é uma jornada de sofrimento físico extremo e angústia espiritual. Este percurso, marcado por uma série de sintomas torturantes, é um reflexo da paixão e do sacrifício de Jesus pela humanidade. Enquanto carregava a cruz, o corpo de Jesus era submetido a uma exaustão extrema. A flagelação prévia já havia deixado Jesus enfraquecido, com múltiplas feridas abertas, aumentando o risco de infecção e perda significativa de sangue. Essas chagas abertas, somadas ao peso da cruz, tornavam cada passo uma luta agonizante. A exaustão era tanto física quanto emocional, pois o peso da cruz representava também o peso dos pecados do mundo que Jesus estava carregando. A desidratação era outro sintoma crítico ao longo deste caminho. A perda de sangue, combinada com a falta de água e a exposição ao sol quente, deixava o corpo em um estado de desidratação severa. Isso não só aumentava a sensação de sede, mas também agravava a fraqueza e a tontura. Em A Paixão de Cristo, essa realidade é apresentada com detalhes gráficos, destacando a sede intensa de Jesus. O sangramento contínuo, especialmente das feridas causadas pela coroa de espinhos e pelos pregos, contribuía para uma perda constante de sangue. Isso levava a uma diminuição da pressão arterial e a um estado de choque, que por sua vez causavam palidez, suor frio e fraqueza. A cada passo, o sangramento se intensificava, agravando a dor e a exaustão. Além disso, a dor intensa era uma constante. Cada movimento ao carregar a cruz provocava uma dor lancinante nas feridas abertas, nos músculos e nas articulações. Esse tormento era exacerbado pela pressão da cruz contra as feridas das costas de Jesus, abertas pela flagelação. O filme retrata de forma impactante essa dor contínua, com close UPS no rosto de Jesus, mostrando sua agonia. No contexto católico, esses sintomas ao longo do caminho da crucificação não são apenas detalhes de uma narrativa histórica, mas elementos de uma profunda reflexão espiritual sobre o sacrifício de Jesus. A jornada de Jesus até o Gólgota é vista como um ato de amor incondicional, onde ele suporta voluntariamente o sofrimento extremo e a morte, para redimir a humanidade de seus pecados. Assim, ao meditar sobre os sintomas enfrentados por Jesus ao longo do caminho, os fiéis são convidados a contemplar a profundidade do amor e do sacrifício de Cristo, e a responder com uma fé renovada e um compromisso mais profundo com os ensinamentos do Evangelho. A crucificação de Jesus Cristo. No coração da fé católica, a crucificação de Jesus Cristo se destaca como um evento de imensa dor e profundo significado espiritual. Este ato não foi apenas uma demonstração de brutalidade física, mas também um ponto central na história da redenção humana. A crucificação em si foi um espetáculo de horror e sofrimento. Pregado pelas mãos e pés, Jesus foi elevado na cruz, onde permaneceu, em agonia, por várias horas. A posição na cruz forçava uma tensão insuportável em seus músculos e articulações, causando uma dor excruciante a cada tentativa de respirar. A morte por crucificação é uma morte por asfixia. Jesus teve que elevar seu corpo, pressionando contra os pregos e feridas, para cada fôlego agonizante. A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, oferece uma representação intensa e detalhada da crucificação de Jesus Cristo, uma das cenas mais emocionantes e dolorosas da história do cinema. A abordagem do filme é crua e visceral, destacando o sofrimento físico e emocional de Jesus de uma forma que busca refletir a magnitude de seu sacrifício.
Os pregos da crucificação. Historicamente, os pregos utilizados em crucificações romanas eram robustos, grandes e brutais, feitos de ferro grosso tipicamente com cerca de 12 a 18 centímetros de comprimento, com comprimento suficiente para atravessar a carne e fixar-se na madeira da cruz, e suportar o peso de um corpo humano. A cada martelada, o metal rasga a carne e os nervos, causando uma dor insuportável. Esses pregos são cravados nas mãos e nos pés, pontos que suportam o peso do corpo durante a crucificação, intensificando assim o sofrimento a cada movimento. Na crucificação de Jesus, os pregos foram cravados nas suas mãos e pés, fixando-o à cruz. Cada martelada era um ato de violência brutal, perfurando nervos e ossos, causando uma dor indescritível. Humilhação e sofrimento no caminho para o Gólgota. Antes mesmo de ser crucificado, Jesus sofreu intensa humilhação e tortura. Ele foi flagelado, um processo em que foi chicoteado repetidamente, deixando seu corpo profundamente ferido e sangrando. Após a flagelação, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, provocando mais dor e sofrimento. Carregando a cruz até o local da crucificação, Jesus enfrentou zombaria e desprezo, uma jornada marcada por extrema exaustão física e dor aguda. A humilhação e o espancamento de Jesus continuam durante todo o processo. No filme, vemos Jesus, já enfraquecido pela flagelação e pelo peso da cruz, submetido a mais abusos. A brutalidade dos soldados romanos é implacável, e até mesmo com um braço possivelmente deslocado ou quebrado, Jesus é forçado a se submeter à crucificação. Cada ação, desde o posicionamento de seu corpo na cruz até a fixação dos pregos, é acompanhada por golpes e insultos, acentuando a natureza desumana de seu tratamento. Suas últimas horas e a lança utilizada. Segundo os evangelhos e retratado no filme, suas últimas horas de Jesus Cristo na cruz representam um dos momentos mais solenes e impactantes da narrativa bíblica. Conforme descrito nos evangelhos, essas horas foram marcadas por uma intensa combinação de sofrimento físico, angústia emocional e provação espiritual. Pendurado na cruz, Jesus suportou uma agonia prolongada, onde cada momento é uma luta contra a asfixia, a dor dos pregos e o esgotamento extremo. Não apenas a agonia excruciante de seus ferimentos, mas também o peso da traição, do abandono e da incompreensão. Enquanto as horas passavam, o corpo de Jesus era consumido por uma dor implacável. A posição na cruz, projetada para prolongar a agonia, causava uma tensão insuportável nos músculos, ligamentos e órgãos internos. A cada tentativa de respirar, Jesus tinha que se elevar, exacerbando a dor causada pelos pregos em suas mãos e pés e pelas feridas em suas costas. A desidratação, a perda de sangue e a exposição aos elementos apenas agravavam seu sofrimento. Em meio a essa dor física, Jesus também enfrentava uma angústia emocional profunda. As zombarias dos espectadores, a dor da rejeição e a solidão na cruz tocavam o âmago de seu ser. Em suas últimas palavras, Jesus expressa sentimentos de abandono, orando a Deus e buscando consolo em sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. A crucificação de Jesus Cristo, um dos eventos mais marcantes e profundamente simbólicos da história cristã, é uma fusão da narrativa bíblica com as realidades históricas da época. Este evento não é apenas central para a fé cristã, mas também um momento de profunda reflexão sobre o sofrimento humano e o sacrifício. Na visão católica, a crucificação vai além do sofrimento físico, representando o sacrifício supremo pelo pecado da humanidade. Jesus, neste ato de entrega, personificou o amor incondicional e a misericórdia divina, aceitando um sofrimento inimaginável para abrir o caminho da salvação para toda a humanidade. Durante as últimas horas de Jesus na cruz, ele não enfrentou apenas a dor física, mas também uma intensa angústia emocional e espiritual. Um soldado romano perfurou seu lado com uma lança para confirmar sua morte, um ato carregado de simbolismo. Esse gesto brutal, além de representar a verificação da morte, simbolizou a profundidade de seu sacrifício. Do lado de Jesus, conforme narrado nos evangelhos, saíram sangue e água, elementos que na tradição cristã representam os sacramentos da Eucaristia e do batismo, e, por extensão, a oferta da salvação à humanidade. As últimas palavras de Jesus na cruz revelam a profundidade de sua experiência humana e divina. Ele expressou desolação, orou ao Pai e ofereceu perdão a seus executores, demonstrando uma misericórdia que transcende a compreensão humana.
A morte de Jesus na cruz se tornou um ponto de convergência entre a justiça divina e o amor, entre o sofrimento humano e a redenção eterna. Após a morte de Jesus, o processo de retirá-lo da cruz foi tratado com solenidade sombria. Os pregos foram removidos, e seu corpo foi cuidadosamente baixado nos braços de sua mãe, Maria, e de seus seguidores. Este momento, cheio de dor e luto, é um poderoso lembrete da realidade humana de Jesus e do amor profundo que ele inspirou em seus seguidores. Em A Paixão de Cristo, a crucificação é apresentada não apenas como um evento histórico, mas como um momento de reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento, do sacrifício e do amor incondicional. O filme convida os espectadores a contemplarem o custo da redenção e a responderem com uma apreciação renovada pela profundidade do amor e da graça oferecidos por Jesus Cristo. Gostou das histórias que compartilhamos hoje? Há muito mais esperando por você! Clique no vídeo ao lado para mergulhar em mais histórias inspiradoras e orações poderosas que tocam o coração e alimentam a alma. Não perca estas incríveis jornadas de fé e esperança. E lembre-se, cada história é uma porta para uma nova perspectiva. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos especiais. Até a próxima!